rosa, né? E pra gente falar um pouquinho mais sobre câncer de mama, que é tão falado no outubro, lógico que não pode ser falado só no outubro, mas a gente trouxe aqui a doutora Marília, que é oncologista e trabalha muito nessa área. Então a gente vai falar um pouquinho e tentar esclarecer algumas dúvidas em relação principalmente ao câncer de mama. Obrigada, doutora, por aceitar, e vamos aí bater um papinho sobre esse assunto. Olá, Glória, é um prazer estar aqui, né? Então estamos aqui disponível para responder todas as perguntas, dúvidas, né, que houverem a respeito do câncer de mama, ou da mama assim em geral, né? Os cuidados com a mama, né? Bom, doutora Marília, uma dúvida assim que geralmente as pessoas até falam comigo, né? Na clínica eu atendo muitas mulheres, né? Então uma dúvida que surgiu em algumas conversas é: qual a idade para menina, né? Porque a gente sabe que é jovem, né? Começar a se cuidar ou começar a ter esse autocuidado de pensar numa prevenção do câncer de mama. Qual que é a melhor idade assim para começar? O cuidado com a mama, eu sempre digo para as mães que vão com crianças lá, né, que deve começar quando nasce, né? Então a gente deve olhar como é que é a mama da menina, né? Ou do menino também, tem que olhar se ela é bem formada, se ela desenvolveu bem, se ela vem desenvolvendo bem. Porque tem mamas às vezes na criança, no adolescente, e eu pego algumas mães que levam preocupada: olha, apareceu um carocinho aqui. Teve uma até que queria tirar esse carocinho. Não, esse aqui é o broto mamário, ele está iniciando aqui, isso é normal. Então, às vezes as mães levam as meninas para olhar, e até isso é interessante para conhecer o que é normal e o que não é normal. Porque pode aparecer alguns nódulos, pode, mas a maior parte das vezes é o broto mamário e a própria mama que está se formando. E às vezes pode se formar de uma maneira mais natural ou mais intensa, né? Tem meninas que têm um estímulo hormonal muito grande, já formam grandes peitinhos já desde pequena. Então, assim, no cuidado desde que nasce, e cuidar nas idades em que tem maior aporte hormonal, ou seja, entre 11 e 14 anos, e depois, né, de adulta, quando ela vai ter aí o seu neném na gestação, tá? Em relação à prevenção a câncer de mama, a gente deve começar, toda mulher deve ser então iniciar ao nascimento, né, a conhecer a sua mama. A partir da puberdade, a menina tem aí começa a aparecer os caracteres sexuais, depois ela começa com os pelinhos e com a mama, né, aumentando, e vem a primeira menstruação, e a partir daí então ela deve conhecer as alterações fisiológicas da sua mama, que a mama aumenta, ela diminui de acordo com o ciclo menstrual, para ela saber o que é normal, porque é muito comum pré-menstrual ter um monte de nódulozinho e ela não saber se aquilo é normal ou não é. E aí vai, né? Se a pessoa não tiver risco nenhum, ela vai, não tem problema nenhum. Quando ela começar a ir no ginecologista, ele vai olhar o que é normal e pode já ir pedir alguns exames de imagem, e nessa idade deve ser feito ultrassom, tá? Quando chegar aos 40 anos, aí sim ela deve fazer o primeiro exame preventivo, prevenção secundária, ou seja, detecção precoce do câncer de mama, que é a mamografia. Então, aos 40 anos, preconizado pela Sociedade Brasileira de Mastologia, e a partir dos 40 anos, anual, tá? Se essa pessoa, essa mulher que a gente está falando, é uma mulher de risco, ou seja, eu tenho um risco familiar, mãe ou irmã com câncer de mama, que ocorre só em 5% dos casos, tá? 95% não tem ninguém na família, é o primeiro caso. Basta ser mulher para ter o risco de câncer de mama, tá? E aí, mas tem outros riscos. Mulheres de uma linhagem chamada Askenazes, judeus Askenazes, ela tem um maior risco. Mulher que teve uma primeira menstruação, uma menarca precoce, né, antes dos 9 anos, 9 anos abaixo, ou que teve uma menopausa tardia, acima dos 55 anos, mulheres que não tiveram filhos até os 30 anos, então hoje em dia tem muito comum, né? Tem muito, né? E aí que sofreram, que tem mutação de genes BRCA1, BRCA2, que tem histórias de mutação desses genes, ou já fizeram algum tratamento radioterápico na região do tórax. Então essas que tem principalmente mãe ou irmã com câncer de mama, esses riscos maiores, ela deve começar a fazer antes, e aí a gente vai individualizar, tá? Ela pode pegar, por exemplo, a minha mãe teve câncer de mama aos 40 anos, então eu já começo aos 30 já
fazendo exames preventivos? Isso seriam os exames, porque O autocuidado autoexame desde sempre, né? Sempre. E a campanha do Outubro Rosa ela é importante, porque assim, esse alarde todo que a gente faz, rosa, isso, aquilo, e até com festividades a respeito disso, isso chama a atenção, ele faz a pessoa lembrar, então isso tem um impacto, já está comprovado que tem um impacto positivo na mulher, para chamar a atenção. Olha, você esqueceu o seu exame, vamos lá, né? Mas a ideia, eu tenho uma campanha até para isso, para a gente tornar rosa o ano inteiro. Ou seja, a pessoa fazer os exames assim durante um ano, porque não sobrecarregaria, inclusive, a rede de diagnósticos e tratamentos, né? Então, qual que seria o melhor momento para fazer? Eu acho que a gente menos esquece, por exemplo, se eu venho cuidando do meu filho pequenininho, né? De que idade ele tem? Qual é a data de aniversário dele? Então vamos levá-lo na data do seu, no mês do seu aniversário. Eu faço isso. Né? Isso é legal. Assim, pega os seus filhos na data de no mês daquele aniversário, faça as prevenções. Vai no dentista, vai no todos os médicos que ele precisar ir, porque é a saúde da pessoa, né? E é o mês que a pessoa está mais feliz, que é o mês do seu aniversário, né? Então ela não esqueceria. Então seria uma forma dela lembrar ter uma sempre, data, né? Ter uma data assim, fixa, né? E a mulher também, né? Isso, então assim, vamos fazer rosa o ano inteiro. É verdade. Então, isso é bacana. Perfeito, não acumular só no mês de outubro para correr, lembrei que eu preciso, vou lá fazer o exame. Exatamente. Não, isso tem que ser rotineiramente, né? Anual, Ou, né? claro, se a pessoa tem muitos filhos também, ela junta num só, porque a mãe às vezes tem que se desdobrar, mas fazer de uma maneira que ela não esqueça, né?